Oi, visionário, tudo bem? Sou o professor Leandro Rain e venho aqui para dizer para você que é possível sim reabilitar a ambliopia em qualquer idade. E eu tô aqui para começar esse vlog já faz mais ou menos uns 2 meses. Sim, o que seria um vlog? Seria um vídeo onde a gente vai bater um papo sobre diferentes coisas da vida, de coração aberto, sem muito roteiro. E hoje eu queria falar sobre miopia. Aí eu escolhi um dia ótimo, um dia maravilhoso pra começar o vlog. E é sempre assim, dia que eu tô todo... né? Eu ia falar um emojizinho do cocôzinho, porque eu tô gripado com dor de garganta. Vim aqui pra fazer o vídeo, tá tendo obra, vocês estão escutando barulho. Aí eu falei assim, como não começar um vlog hoje com tudo isso? Porque aí fica mais real life, né? Então falar sobre miopia. Por que eu escolhi falar miopia? Porque miopia, geralmente, é a dificuldade de olhar para longe. Uma pessoa míope, ela tem dificuldade de olhar, ela tem dificuldade de enxergar as coisas de perto que estão acontecendo. Ela tem dificuldade de enxergar as coisas de longe que estão acontecendo, e as coisas de perto ela enxerga bem, mas de longe não. Então ela está mais acostumada a enxergar o que está perto. E, por exemplo, altos míopes, né? Uma alta miopia pode gerar uma ambliopia isometrópica miópica, que é uma ambliopia até muito comum nos consultórios. Então o míope, por ter essa dificuldade de enxergar longe, ele acaba usando mais a visão de perto, que está assim ao seu alcance. E aí eu vou fazer uma metáfora, quando a gente faz uma analogia, quando a gente fala assim, que a pessoa tem uma visão míope, no sentido não do que vocês estão esperando aqui. Vocês estão esperando, falar da miopia, tipo de miopia, progressão, a visão míope. E o que mais a gente tem hoje percebido é que as pessoas, elas têm uma mente míope. O que seria uma mente míope, professor? As pessoas que não conseguem ver a longe. Elas olham para as pessoas que estão com uma visão ao longe e elas, por serem míopes de mente, elas só conseguem ver o que está ali ao redor delas, muitas vezes por preguiça de estudar, de analisar, de sair, de se movimentar da onde estão, porque muitas vezes elas se acham no status que elas, meu Deus, eu estudei, eu tenho títulos e onde eu estou é o cume, né? Eu estou no Monte do Everest, mas por estar no Monte do Everest tem muita nuvem e você não consegue ver tão longe. Quanto mais no topo você tá, mais difícil você ver ao longe, porque você se coloca numa posição de ego, né? Então essa mente míope é muito complicada, principalmente quando você atinge esses estágios mais tops, mais altos, quando você sobe mais alto na montanha, porque aí fica mais difícil de você enxergar ao longe. Então essa visão míope acontece comigo o tempo todo. Aconteceu lá atrás, quando eu falei que isso é educação física. Aconteceu quando eu comecei a estudar a própria neurologia, lá em 2002. Quando toda uma optometria falou que isso não tinha nada a ver. Uma vez, vou contar pra vocês, o primeiro congresso que existiu no universo de optometria no Brasil aconteceu lá em Canoinhas. Foi o primeiro congresso de optometria. E eu fui convidado para palestrar, porque eu já era coordenador do curso técnico. Isso foi lá em 2001, 2002 talvez. E o então presidente do conselho, ele me desmereceu no palco, ele não me conhecia, ele me conheceu na hora. Quando eu falei em 2001 e 2002, não me lembro, eu estava dando uma palestra. E eu falei que, pelos estudos que eu estava vendo, que eram estudos recentes de ressonância magnética funcional, a ambliopia, ou seja, as ambliopias, elas tinham uma repercussão no cérebro. Então a gente ia ter muita surpresa, porque a ambliopia, na verdade, ela não deveria ser trabalhada como a gente trabalhava naquele momento, ali na ortóptica, na terapia visual, na comportamental, que eu já estudava lá em 2001. Eu estava falando sobre optometria comportamental nessa palestra, inclusive. Tudo bom? E aí eu falei sobre essa questão neural da ambliopia. Essa pessoa foi tão mal educada porque ela interrompeu uma palestra num congresso, que não se faz em lugar nenhum, fica a dica. E falou que o que eu tava falando era um engodo, era uma mentira. Gente, tá aí a história pra provar o contrário, né? E essa pessoa continuou do mesmo lugar.
Essa pessoa continua no mesmo lugar até hoje, 25 anos depois, fazendo o mesmo tipo de tratamento, usando as mesmas técnicas, enquanto que a gente sabe hoje que a ambliopia, ela é e a gente tem inúmeros científicos de alta relevância, já tem vários níveis de estudos, não tem mais só opinião de especialista, case report, a gente tem revisões sistemáticas mostrando sobre os achados da ambliopia na neuroimagem. Então, eu estava muito à frente daquelas pessoas. E aí, quando você está muito à frente daquelas pessoas, e essas pessoas naquela época, elas eram gigantes de Davi. E eu era somente uma pequena pessoa, uma coisa qualquer, uma pessoa qualquer que tinha chegado. E eu era um menino, que eu tinha 21 anos. E quem eu era? Nada, né? Então era mais fácil de me desmerecer em público e falar que eu não era nada, que aquilo tudo era um engodo, embora eu estivesse mostrando na época estudos científicos, não tão relevantes como a gente tem hoje, de alto impacto, mas eram já algumas evidências, porque eu já estava olhando longe, eu não era míope. Na vida real eu sou míope do meu olho, tudo bom? Mas a minha mente nunca me deixei ser míope. Então o que eu quero falar para vocês hoje aqui, visionários? Não deixe que o mundo cale você. Não deixe que o mundo fale aquilo que você não pode fazer. Porque se eu tivesse escutado aquele ser que continuou aí e continua com tanto respeito, mas que naquilo que eu estudei, que eu acreditava, que eu amo fazer, que é ambliopia, se eu tivesse acreditado naquele quanto que ele vociferou, sei lá como faz, esqueci essa palavra agora. Quanto ele vomitou, né, insultos, e de um jeito tão mal educado que todo mundo no congresso ficou tão sem graça, inclusive os colombianos que ali estavam presentes, convidados também para palestrar, que até hoje falam comigo, diga-se de passagem, e quando a gente conversa, a gente relembra dessa... Aí eu falo assim, né, pois é o Brasil, os brasileiros são assim, mal educados, muitas vezes, né, e a gente tem que ver que muitas pessoas que começaram a história ali da optometria lá atrás, né, eles eram cortadores de lente, né, as pessoas que cortaram lente que mudaram de status, mas eram meros cortadores de lente, né, e que ganharam algum status e não conseguiram sair da sua visão míope, né, você pode sim ser um gari e se tornar um doutor, um médico, mas contanto que sua mente deixe de ser míope, que você se adapte aos ambientes, mas principalmente que você consiga ver ao longe, você respeite as pessoas que vejam ao longe. Então, nesse meu vlog aqui diário com vocês, eu vou trazer histórias para vocês verídicas, que talvez algumas pessoas escutem e acham até que seja mentira, mas sempre vai ter alguma testemunha um dia que estava presente. Eu vou contar a história de pessoas que estavam presentes. Ali tinha muita gente presente. Talvez essas pessoas não me sigam, né? Mas talvez um dia elas tenham acesso a esse vídeo. Quem sabe a gente vai lembrar desse dia. E eu estou muito feliz porque eu escutei meu coração e não tinha uma mente míope e continuei. E em 2003 intensifiquei meus estudos na área de neuro para a ambliopia. E em 2006 já tinha, com todo o meu repertório de situações, com mais de 5 mil pacientes naquela época, que eu não conto nos meus 10 mil pacientes reabilitados, eu consegui definir o método que eu uso até hoje, com o resultado da ambliopia em qualquer idade. Aí eu conto para vocês um dia essa história de uma pessoa que era amblíope e resolveu montar clínicas em lugares muito humildes, perto de favelas, bordas de favelas, para que eu atendesse gratuitamente pessoas na área de reabilitação visual. Isso aconteceu, essa pessoa existiu. Essa pessoa também ela foi muito criticada por conta de algumas ações. Então fica pro próximo capítulo isso. Eu vou contar essa história para vocês e onde me abriu muitas portas.